O assunto constitucional, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, HD, MI, MS, MS coletivo e habeas corpus, eu acho. Tem também, não sei. E lembrando que quem segue a gente já sabe como funciona. A gente faz 3 semanas de matéria nova, uma de revisão, e sempre faz o exercício da matéria anterior. Então a gente vai fazer exercício do que foi estudado ontem, não foi baixado ainda em vídeo por problemas técnicos. Mas o exercício é do que a gente fez a revisão de ontem. A gente vai começar do 10, porque todos os outros estão feitos, para não ficar repetindo e não dar uma falsa sensação de segurança, de que você está bem na matéria. Comigo está o Carlos Maurício. Quer falar uma palavra, Carlos? Bom dia a todos. Tem também o Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos firmes aí, fazer os exercícios. Isso. O treino tem que ser igual o jogo. E o jogo tem que ser igual ao treino. A gente não pode relaxar, não pode achar que está em casa, vai procurar a resposta roubada, nada disso. A gente tem que saber por que está acertando e por que está errando para ter validade. Então, aqui é um momento de extrema importância, que é o momento em que a gente forja para a prova. Então, a gente tem que estar com a mente preparada e com a mente focada, como se estivesse na prova. Então, vamos lá. João teve conhecimento de que havia uma informação em determinado banco de dados de caráter público relacionada à sua pessoa, que considerava negativa. Apesar da informação ser verdadeira, João almejava que passasse a constar do banco de dados uma anotação que veiculasse sua versão sobre os fatos, já que a matéria estava sendo discutida judicialmente. No entanto, o requerimento administrativo que formulou com esse objetivo foi indeferido. Por tal razão, cogitou impetrar um habeas data. À luz da sistemática estabelecida pela ordem jurídica, é correto afirmar que a. O habeas data pode ser utilizado na finalidade almejada por João. Pode. B. Como acesso à informação foi assegurado a João, não é cabível habeas data. Não, ele tem acesso à informação, possibilidade de retificação ou anotação. Lembrando que a visualização das questões é em 10 dias, caso não seja dado, as outras duas 15. C. A utilização da habeas data na forma cogitada por João somente é possível se o banco de dados estiver vinculado a uma instituição pública. Tem que ser pública ou de caráter público. D. Com a informação divulgada ao público influi sobre a esfera pública de João, ele possui o direito subjetivo de ter seu pleito atendido, sendo cabível o mandado de segurança. Não, o mandado de segurança é suplementar, né? É caso não cabe, HD ou HC. E. O cabimento do habeas data está condicionado à existência de prova documental que permita a retificação da informação, não sendo possível objeto almejado por João. Eu penso que há. Essa é, e me balançou por causa dessa prova documental. Acredito que... Mas eu também... Eu não lembro de ler essa questão. Eu fico com a letra A também, que eu não lembro. Mas eu também fico pela letra A. Vamos ver. É a letra A, mas vamos ver o erro da letra C, o que aconteceu. Da letra E, desculpa. O artigo 4º diz: constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios pode requerer sua retificação. Feita a retificação em no máximo 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro de informação dará ciência ao interessado. Os 15 dias que eu falei não era desse artigo, é para a administração responder. Parágrafo 2º. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre a mesma, justificando a possível pendência sobre o fato do objeto, tal explicação será anotada no cadastro do interesse. Vamos ver aqui.
Se tem uma explicação da letra E. Aqui, ó. Aqui ele fala sobre a letra E. O cabimento do habeas data está condicionado à existência de prova documental que permita a retificação da informação, não sendo possível o objetivo almejado para o João. Artigo 4º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios pode requerer a sua retificação. Então, tá aí o erro daí. Vamos para a próxima? Essa daqui está feita para mim, para vocês está feita? Tá Para mim feito também também. está feita. 12 está feita também. Feita também. 13. Não. Câmara de Deputados, consultor legislativo. João pretende ter acesso às suas informações pessoais que contam do banco de dados de entidade governamental. Em assim sendo, o particular procura um advogado para ser informado sobre como deve proceder. Nesse cenário, considerando os instrumentos de controle da administração pública, é correto afirmar que João poderá impetrar em juízo 1, MS, não, é habeas data. Então, tudo que for MS já corta, né? Já nem vê muito. B, habeas data, instruindo a petição inicial, com prova da recusa do acesso à informação na esfera administrativa ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. B, habeas data, instruindo a petição com prova da recusa ao acesso à informação na esfera administrativa ou decurso de mais 10 dias. E, habeas data, independente de comprovação da recusa, é a letra B, né? Que é o 15 dias que eu tinha dito lá. Não, letra C. Letra C. De 10 15 dias. dias É acesso, não é retificação ou dando do lado, né? Que é acesso, retificação e anotação. O acesso é 10 dias e os outros dois, 15. Mas eu tinha marcado lá, mas é C mesmo, ela está falando 10 dias. Aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente fez. A outra também. Outra também. A 17 está sem fazer. 17 eu fiz e errei, então vamos lá. Em razão da reiterada omissão dos órgãos federais competentes na edição de lei regulamentadora de determinado direito constitucional, ANA impetrou o MI perante o STF e logrou êxito na obtenção de provimento favorável, sendo estabelecida a condição em que se daria o exercício do referido direito. Em momento posterior, sobreveio a lei número XX, que regulamentou o exercício de direito constitucional. Então, ela conseguiu, com o trânsito julgado, uma decisão interpartes que aplicou a lei para ela. Vem lei posterior. A lei posterior passa a ser aplicada imediatamente para ela e só retroage se benéfica. Então, vamos ver aqui as respostas do que pode ser. Letra A, somente será aplicado a ANA caso não tenha ocorrido o trânsito julgado do acórdão do STF. Não. B, produzirá efeito ex nunc ou ex tunc, conforme o direito de opção que deve ser assegurado à ANA. Não, ela não tem opção. C, somente produzirá efeito ex tunc em relação à ANA, não é somente, pode ser um dos dois, né? Depende do caso. D, será aplicada a ANA ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado do acordo do STF. E E, produz efeito ex nunc em relação à ANA, salvo se for mais favorável. É a letra E. Vamos para a próxima. A 18 está resolvida. 19 não. Também. 19 também? Também. 20. 20 não. TCE Tocantins, analista técnico. Maria tomou conhecimento de que figurava como devedora de determinado imposto estadual. Como jamais desenvolvera qualquer atividade que figurasse como contribuinte desse imposto, compareceu à repartição competente e solicitou o acesso à íntegra das informações concernentes à sua pessoa, incluindo o imposto que era devedora. Para sua surpresa, o requerimento foi indeferido, inclusive em sede de recurso hierárquico, com base no argumento de que a informação tributária era sigilosa. É a habeas data, né? A informação dela. Então, nesse caso, a ação constitucional a ser juizada é a habeas data, mandado de junção, mandado de segurança, reclamação ou representação. Eu fico com a habeas data. É habeas data. Carlos? Habeas data.
21 não está feito para mim. Também não. João, servidor público do Estado do Gama, deseja requerer aposentadoria especial em razão do exercício de atividade em condição de insalubridade, mas descobre a ausência de norma regulamentadora em seu estado. Então, ele quer aposentadoria especial por causa que a atividade é insalubre, mas não há norma no estado. Diante desse exposto, é correto que João afirmar que João A pode impetrar MI, não cabendo ser conferido ultraparte ou erga alma na decisão que considera injunção, mesmo quando indispensável ao exercício do direito objeto da impetração. Pode ser dado esse efeito, né? Então, eu ficaria sem ela. B, não pode impetrar MI, pois a Constituição garante o direito de aposentadoria especial a todos aqueles servidores que exercem atividade em condição insalubre, independentemente de norma reguladora pelo Estado Gama. C, pode impetrar MI, podendo o Judiciário estabelecer as condições em que se dará ao exercício de direito, uma vez reconhecida e não suprida a mora legislativa no prazo determinado pelo Estado Gama. D, pode impetrar MI, podendo o Poder Judiciário apenas reconhecer a mora legislativa e fixar prazo para edição da norma, sem estabelecer as condições em que se dará o exercício de direito, já que impedido de atuar como legislador positivo. E, não pode impetrar MI, pois será necessário o juizamento de ADI por omissão, para que o Poder Judiciário defina as condições que se dará o exercício de direito em razão da mora legislativa. Então, o mandado de junção, ele serve exatamente para quando não há regra, quando não há lei que permita que você cumpra uma ordem constitucional. Ele serve para a lei de eficácia limitada, aquela que está na Constituição, mas não tem lei que permita que você faça o cumprimento do seu direito. Aqui, a C, ele está falando que, do caso que o MI ele pode ser concretista ou não concretista. Aqui ele é concretista intermediário, então ele dá um tempo e não suprir da mora, ele dá a lei. Aqui ele está adotando a teoria no D, não concretista, falando que ele só pode reconhecer a mora legislativa. Era a letra D até pouco tempo atrás no Brasil, hoje é a letra C. Então, eu ficaria com a C, mas eu confesso que eu não lembro se tem esse artigo na Constituição e ela seria de eficácia plena ou contida, porque se ela for de eficácia plena, ela nem admite lei. Então, eu ficaria na dúvida entre a B e a C. Eu ficava com a letra C, porque no final que ele fala, uma vez reconhecida e não suprida a mora legislativa, aí ele aplica a teoria concretista intermediária, né? Do prazo determinado pelo Estado Gama, não é isso? Porque ele pediu para poder estipular a lei que regulamentasse a situação, não foi feito. Aí ele não foi suprido a mora, foi reconhecido o direito, não cumpriu o prazo, aí o juiz aplicou a regra. Eu fui com a C. Sim, eu estou com a C. Então, vamos responder para ver. Foi a letra C. Foi a letra C. A FGV, Cefaz, o município Alfa instituiu um programa assistencial para a família hipossuficiente, com renda mensal ou igual ou inferior a 2 salários mínimos e que não contasse com casa própria. Inês, embora resida sozinha com seus 4 filhos, todos com idade inferior a 10 anos, recebe exatamente aquele valor e mora em casa alugada. Teve o seu requerimento de inscrição negado sob o argumento de que, no cadastro mantido pela prefeitura, era proprietária de imóveis, não preenchendo um dos requisitos exigidos para inscrição no referido programa. Ao requerer a certidão de informação, ela teve o requerimento expressamente negado em todas as instâncias administrativas de maneira ilegal. Não, aqui é HD, né? Já caiu umas 3 vezes daqui. Inclusive, todas foram letra A. O FGV ele tem esse costume de repetir questão e até por isso a gente acaba não limitando a área de atuação a no seu nível superior, para ver a tendência dela, como ela cria. Eu lembro que teve uma prova que eu fiz que teve 2 provas, uma semana teve uma, outra semana teve a outra. Quem fez a revisão da prova da semana anterior acertou 3 questões, no mínimo, da outra prova, que foram repetidas trocando só o nome, até a posição da resposta estava igual. Vamos lá. FGV, TJMS. Alfa, Associação de Defesa das Pessoas com Deficiência em atuação na esfera territorial do Estado Beta e que há uma década defende os interesses da pessoa com deficiência,
constatou que determinado direito social consagrado na Constituição da República não for objeto de regulamentação pela legislação infraconstitucional. Esse estado de coisa impedia sua fruição pelo destinatário em potencial, incluindo seus associados. Por tal razão, decidiu impetrar MI coletivo para que a omissão fosse suprida. De acordo com essa negativa, é correto afirmar que o Estado alfa não tem legitimidade para impetrar o MI, pois sua atuação não é nacional. Estado alfa não, é associação alfa. Associação alfa. Associação alfa não era nacional? Eu não lembro o que está falando aqui. Ela é Associação de Defesa das Pessoas com Deficiência com atuação no estado beta. Ah, só no estado beta. Bom, vamos lá. B. Não tem legitimidade para impetrar o MI coletivo, já que o direito social a ser regulado abrange outros destinatários. C. Tem legitimidade para impetrar o MI coletivo, embora o direito social também pertença a outros destinatários e não tem autorização especial. D. Não tem legitimidade para impetrar o MI coletivo, cabível apenas se regulamentado pertencer a uma coletividade determinada de pessoas. A D está errada, já está muito fechadinha, né? Ela limitou muito. Ela só colocou aqui o direito coletivo. E com certeza vai ter o direito coletivo, ou difuso, ou individual homogêneo junto. É sempre dois. E tem legitimidade para impetrar o MI coletivo, apesar do direito social alcançar outro destinatário, sendo ainda exigida uma autorização especial. O que vocês acham? Eu fico com a letra C de casa. Ela pode impetrar, sim, o mandado de injunção, sim. E não precisa de autorização especial. Não precisa. Está na Constituição isso, e mandado de injunção também. Ela é associação. Eu acho que ela precisa de autorização, hein? Não tenho certeza. Não, pela lei. Isso vai estar no artigo 5º, quando fala do mandado de injunção coletiva, associação na representação, eu acho que é de autorização especial. Mas vamos lá, C. É dispensado nesse caso. Tá certo, é dispensado mesmo, vocês acertaram. Deu o comentário aqui para que eu não erre na prova. Artigo 5º, 71. Conceder-se-á MI sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de seus direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Daí a lei fala, o mandado de junção coletivo pode ser promovido por organização social, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, ela tinha 10, para assegurar o exercício de direito, liberdade e prerrogativa em favor da totalidade ou de parte de seus membros e associações, na forma de seu estatuto, e desde que, pertinente à sua finalidade, está aqui na parte final da lei, que eu tinha esquecido, dispensado para tanto autorização especial. Então, MI coletivo dispensa autorização especial. O mandado de segurança coletivo também dispensa autorização especial. Está lá no artigo 21 da Lei 12.016, já que é revisão do mandado de segurança. Não caiu até agora nenhuma questão de mandado de segurança, hein? Não caiu mesmo. Vamos lá. MPE Goiás. Você estava falando mais alguma coisa, Paulo? Pode falar. Não, era só para falar que a gente filtrou, colocou no filtro aqui também o mandado de segurança. E até agora não vi nenhuma questão. A gente já pode ter resolvido aí nos vídeos anteriores, mas porque a gente passou algumas que já estavam resolvidas, né? Isso aí. Antônio e João travaram intenso debate a respeito da inconstitucionalidade por omissão, em razão da infração ao dever constitucional de legislar e dos instrumentos passíveis de serem utilizados pelo legitimado para obterem o provimento jurisdicional que integre a eficácia da norma constitucional, não se limitando a comunicar a omissão ao Poder Legislativo. Ao final, concluíram que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não pode ser utilizada com esse objetivo, em razão da infração do provimento que integra a eficácia da norma constitucional, não se limitando a comunicar. Está errado. B. O mandado de junção pode ser utilizado com esse objetivo, qualquer que seja a natureza da omissão. E não é qualquer que seja a natureza da omissão, tem as causas específicas lá. A superveniência de norma reguladora mais favorável sempre produzirá efeito ex nunc. Nunc é para frente, em relação aos beneficiários,
por decisão transitada em julgado em sede de MI. Então, todas estão erradas, pelo jeito. Ficou a letra A. Todas estão erradas. Carlos? Também ficou a letra A. Tá tudo errado. Eu queria trazer Esses só dois estão discutindo. Antônio e João aí estão meio por fora. Queria só trazer uma pegadinha de concurso público na nossa aula de hoje, sobre essa matéria que a gente está vendo, só para não errar, tá? Mas quando uma associação ela é uma representante processual, quando ela representa, ela não é parte. Ou seja, por exemplo, se ela impetrar uma ação coletiva, como representante processual, ela precisa de autorização. Se ela for como substituta processual, nesse caso, ela é parte. Aí, por exemplo, na ação civil pública do mandato de segurança coletiva, ela não precisa apresentar rol nominal de filiados para poder fazer essa. Então, isso cai muito em prova. Você tem que olhar na prova o seguinte: o que é que a prova está trazendo? Uma ação coletiva ou uma ação civil pública em que a associação é substituta processual? É só você lembrar: o Ministério Público, quando entra com uma ação civil pública, ele não precisa de autorização de ninguém. Ele é substituto, ele é parte interessada. Então, quando ela for parte interessada, o substituto processual não precisa de autorização. Se ela for representante de alguém, é como se fosse um advogado. Se eu vou litigar em nome de alguém, eu preciso de autorização, procuração. Aí sim, uma ação coletiva, ela tem que ter autorização. Pô, legal, hein? Esse raciocínio vai ajudar muito a gente. Então, vamos lá. Maria compareceu a uma loja de departamento e, ao solicitar a abertura de crediário, foi surpreendida com a notícia de que seu nome estava negativado em um banco de dados de caráter público. Ó, caráter público, hein? Caráter público, cabe a mim. Qual é mantido por instituição privada. Apesar de ter apresentado requerimento formal visando ao conhecimento de informação relativa à sua pessoa, foi negada pela instituição privada, de modo arbitrário e manifestamente ilegal, o acesso a esses dados. A ação constitucional cabível para que Maria tenha conhecimento das informações é o habeas data. Alguém tem outra resposta? Não, é só retificando, porque você falou assim, cabe MI no meio da leitura, é habeas data. É habeas data, eu falei errado, tem que ser errado. Ó, todas deram na letra A o habeas data, cara, impressionante como eles mantêm. E eles fazem isso porque toda vez que a resposta vem na lata na letra A, dá aquele gelo na espinha, e você fica procurando as respostas aqui e tentando falar, não, não pode ser, não pode ser. Então, sempre que tiver na letra A, realmente, tome cuidado. Agora, se for habeas datas, fecha o olho e vai com fé. Vamos pular para 29 direto, que a outra é igualzinha. Vamos lá. Comissão Parlamentar de Inquérito, TJ Roraima. CPI constituída no âmbito da legislação da Assembleia Legislativa do Estado do Alfa deliberou, em decisão fundamentada pela quebra do sigilo fiscal de Maria e Pedro. A instituição financeira competente, uma autarquia federal, negou-se a fornecer os dados almejados, sob o argumento de que a Lei Complementar Federal que trata a matéria não previu essa possibilidade. Inconfirmada, a Assembleia Legislativa do Estado do Alfa decidiu impetrar a MS. Aí, Paulo, apareceu. Para que lhe fosse, apareceu a Margarida, para que lhe fosse assegurado o acesso à informação, havendo dúvidas sobre a competência originária do STF para julgá-la. À luz da sistemática funcional, o STF então, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Estado Alfa, quebra de sigilo, negou a fornecer dados sobre o argumento de que a Lei Federal da Matéria não prevê essa possibilidade. Inconformada, a legislação, tal. Ela está certa. Compete para julgar o MS e as informações solicitadas pelo CPI por simetria com o modelo federal devem ser fornecidas. Eu acho que não é o STF, não. Eu acho que, nesse caso, o Estado, eu acho que é o STJ. É a Assembleia Legislativa de Estado, não é o STF, não. É só da mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado. Marcelo, só lembrar, quando negou, vai ser o recurso ordinário. Negou pedido, você lembra? No finalzinho da lei tem lá, ó, quando negar o pedido é recurso ordinário. Recurso ordinário para onde? Recurso ordinário. No caso de MS, HC, HD,
negou o pedido em única instância, é ROC, não vai ser RESP. Isso. Aí vai ser o quê? Vai ser o STJ, então, né? Eu acho que sim. Compete para julgar o MS, mas as informações solicitadas exigem prévia autorização judicial. Não, a CPI tem poder da autoridade judicial, ela pode pedir a quebra, mas não é competente o STF, na minha opinião. Incompetente para julgar a segurança, que devia ser interpretada perante um juiz federal. Juiz federal, cara? Acho que não. Competente para julgar o MS, que deveria ser impetrada perante o TRF, mas as informações pela CPI exigem prévia autorização. Incompetente para julgar o MS, que deveria ser impetrado perante o juiz federal, e as informações solicitadas pela CPI, por simetria com o modelo federal, deveriam ser fornecidas. Por que para um juiz federal? A Assembleia do Estado Alfa, com decisão fundamental da quebra de sigilo. Ah, porque é uma instituição financeira autarquia federal. Então, realmente é federal. E é o Estado, é o TRF. Então, na minha opinião, é letra D. Mas a CPI pode exigir prévia. A CPI não precisa de prévia autorização judicial para quebrar sigilo bancário, não. É verdade. Então, D está fora. E deve ser pedido perante mais informações, exige prévia, não precisa. Então, sobrou a letra E. Vai ser sobre um juiz federal. Vai ser juiz federal. Ah, porque quem tem competência para ser julgada por tribunal é prefeito, né? Pelo Tribunal de Justiça, o governador STJ. Aqui, tá estranho isso aí ser juiz federal. é porque é autarquia federal, Paulo. Ele que tem aqui que... uma autarquia federal quem julga Ó. é o STF mesmo, Marcelo, não é não? Hã? Autarquia federal quem julga é o STF, aí. Espera aí, vamos ver. Aí, assim, Não o seria mandado de letra A, segurança, então. o mandado de segurança, né, contra o ato da Assembleia Legislativa. Por isso que eu fui no... o A ato é da negativa de informação pela autarquia federal, é letra A. É letra letra A. A. Foi a Tem nada a autarquia ver, federal, é letra A. juiz federal, não. É letra A. Então vai ter que fornecer e compete ao STF porque é uma autarquia federal. Não é o caso de um juiz. É isso aí. Pô, a gente... Eu A estava gente às vezes quer pensando que a resolver gente estava apressado, contra né? a Câmara e não contra a autarquia. Às vezes é bom voltar, né, para rever. Eu li rápido e pensei que o MS seria contra a Assembleia Legislativa, e aí a competência não seria do STF mesmo, não. Mas ficou solucionada a questão. Então, para encerrar, vamos ler aqui o motivo, base constitucional. Artigo 102, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originalmente as causas de conflito entre União e os Estados, a União ou DF, ou entre um e outro, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Então, está aqui porque é o STF. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o final. Lembrando que a gente está com muito concurso aberto, então não tem nem motivo para não estar motivado. Vamos convidar todo mundo também já para inserir uma horinha para o estudo de cartório Minas. Está aberto o concurso com muitas vagas. São quantas vagas, Paulo? 300? 300. 300 vagas. Ô, Paulo, já abriu as inscrições para o cartório Minas? Acho que a partir do dia 17 agora de fevereiro. Porque o ENAC já abriu, né? O ENAC já está aberto aí, FGV. Sim. Quem vai fazer o ENAC dos cartórios, ENAC mesmo que fala, né? O ENAC. E observar que tem apresentação de documentos na inscrição do ENAC. Vamos fazer essas inscrições aí, logo, logo. Vou fazer as duas juntas. Inclusive, observa lá, depois que terminar a inscrição, de entrar e exibir documentos lá para verificar se não ficou faltando. Porque o que acontece? Quando eu fui fazer minha inscrição, não pediu algumas informações no formulário. Quando eu entrei de novo, faltavam algumas informações lá, por exemplo, de carteira de um documento que apresentasse no CPF. Eu tive que inserir depois. Eu quase que eu caí nessa, entendeu? Então, entra lá depois que fizer a inscrição e olha, vai aparecer um quadrinho com sua inscrição, vai nos detalhes lá e vê se não está faltando nada, que ela vai mostrar. Está em aberto, está concluído. Se tiver em aberto, está faltando documento, está faltando responder alguma coisa. Então, vamos ficar atento, olhar tudo. Está aberto MP Rio de Janeiro, está
está aberto, o edital do Enan foi lançado, está aberto a inscrição para Santa Catarina, o edital do TJ Tocantins foi lançado. Então, tem prova para quem passou no Enan, para quem não passou, para quem vai prestar Enan, para o ENAC. Tem também, Marcelo, o concurso para juiz federal da 5ª região também é aberto. Da 5ª região são quantas vagas, Carlos? Eu não vi o edital aqui não, Marcelo, mas está em aberto aí, é R$330 a inscrição, a prova vai ser dia 25 de maio. Mas tem aí no FGV aí, consegue ver aí o edital aí, está aberto a inscrição para juiz federal da 5ª região. Então é interessante a gente estar sempre escolhendo uma ou duas provas para prestar, porque quando a gente está inscrito, a gente tem aquela motivação adicional. Mesmo se não for o seu concurso predileto, você não precisa desviar o seu edital. Você não está indo para ser aprovado em todos, você está indo para sentir aquele frio na barriga, você está indo para competir, e às vezes consegue. O Paulo mesmo prestou cartório estudando para a magistratura e chegou à fase oral. Foi muito bem na fase oral. Em direito civil, ele tirou nota máxima. Faltou um pouquinho em tributário, porque ele não dava tanta atenção, mas hoje é um dos grandes concorrentes para pegar um cartório em Minas. Logo vocês vão ver um cartório de protesto com ele. E é isso. A vida é assim. A gente é aproveitar as oportunidades. Às vezes vem algumas palavras que limitam a gente, né? Tem um estudo feito onde colocaram umas pulguinhas dentro de um pote e elas pulavam mais alto e fugiam. Depois tamparam. E quando tamparam, elas começaram a não conseguir sair. Ao tirar a tampa, as pulgas não pulavam mais do que aquela altura, nem aquelas outras que nasceram. Então, normalmente, a gente se limita. É óbvio, a gente tem que focar em um edital, estudar para um edital. Mas isso não impede a gente de treinar e tentar qualquer outra coisa. A gente foca no edital e pega as provas similares. Mas é isso. Forte abraço a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigado, gente. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Então, parar de gravar.